Olá, bem-vindos aí a mais uma aula da nossa disciplina Mecanização Agrícola com ênfase no plantio direto. Nós vamos discutir hoje de forma mais detalhada aí as semeadoras adubadoras para o sistema plantio direto e o conteúdo aí dessa abordagem está da página 39 à página 44. Os objetivos dessa aula são classificar os tipos de semeadoras adubadoras para o plantio direto. Então, eu falei para vocês de vários tipos, né, de semeadoras adubadoras, mas eu falei para vocês que nós enfocaríamos aí a semeadora adubadora de precisão e a semeadora adubadora de fluxo contínuo. Então, nós vamos discutir os aspectos gerais de funcionamento dessas semeadoras adubadoras. Vamos fazer uma caracterização da semeadora adubadora de precisão e uma caracterização da semeadora adubadora de fluxo contínuo. Então, nós temos aí datas importantes que precisamos frisar. O fórum 4, né, o nosso último fórum dessa disciplina, vai estar aberto já a partir de hoje, já está aberto, né, e vai ficar aberto até o dia 31 de agosto. A avaliação online vai estar aberta a partir de amanhã e vai ficar aberta até o dia 31 de agosto. A atividade presencial vocês precisam entregar aí até o dia 1º de setembro. Então, vamos relembrar aqui alguns preceitos importantes do sistema plantio direto. Eu falei para vocês que é um sistema em que faz uso aí do mínimo, né, da mecanização e que nós temos aí, por exemplo, maquinários como a semeadora adubadora de precisão, o pulverizador e a colhedora, que são basicamente os tipos de maquinários que nós vamos estar utilizando aí no sistema plantio direto. Se a gente fizer uma comparação lá com o sistema convencional, a gente vai conseguir já ver aí a quantidade de operações mecânicas bem menores no sistema plantio direto em relação ao sistema convencional. Então, depois do sistema consolidado, já com essa palhada formada aqui, esse solo ele vai ser trabalhado minimamente aqui no local onde que vai ser colocada as sementes. E para isso, nós vamos fazer uso aí da semeadora adubadora de fluxo contínuo ou da semeadora adubadora de precisão, né? Vai depender da espécie em que eu estiver semeando aí na minha terra. Então, essa cobertura aqui, ela faz com que ocorra o surgimento mínimo aqui de plantas espontâneas. Então, quando acontecer aqui dessas plantas espontâneas surgirem aqui e for preciso fazer o controle, no sistema plantio direto esse controle é feito com dessecante, com herbicida. Para aplicar o herbicida é preciso a utilização do pulverizador. Então, aí, nós já temos dois maquinários importantes, né, para a gente lembrar aqui, que vai ser utilizado no sistema plantio direto, a semeadora adubadora, seja de precisão de fluxo contínuo, e o pulverizador. Então, o que é importante a gente lembrar aqui? No sistema plantio direto, né, eu falei para vocês do revolvimento mínimo e que essa palhada aqui, safra a safra, ela vem sendo reposta. Porque numa safra, por exemplo, eu fiz o cultivo de milho, a palhada do milho vai ficar aqui. Na safra seguinte, a palhada do feijão também vai ficar aqui. Então, safra a safra, essa palhada aí, ela vai sendo reposta e o meu solo vai ficar sempre coberto. Então, nós temos aqui, na prática, dois tipos básicos aí de semeadoras adubadoras, isso porque são os tipos mais utilizados aí, e eles são classificados aí de acordo com a forma de distribuição das sementes. Então, nós temos aí, por exemplo, as semeadoras adubadoras de precisão, que vão fazer aí a semeadura de sementes graúdas, como milho, feijão e soja. E aí, no meio, né, da mecanização aí das pessoas, né, que fazem uso aí do sistema plantio direto, essa semeadora adubadora de precisão é denominada de plantadeira. E já a de fluxo contínuo, que vai fazer a semeadura aí de sementes miúdas, como semente de sorgo, por exemplo, ela é denominada de semeadeira. As plantadeiras, né, as semeadoras adubadoras de precisão, elas vão trabalhar com as sementes graúdas, né, como eu disse, semente de milho, feijão, soja. E elas vão distribuir as sementes espaçadas de forma homogênea no sulco. Então, elas são produzidas
para ter a habilidade de fazer esse trabalho, de colocar as sementes de forma espaçada no sulco, respeitando um espaçamento padrão delimitado aí para a cultura. Ela vai ser regulada aí para fazer esse trabalho. Então, ela tem dosadores e componentes em contato com o solo, né, que vão fazer o rompimento do solo, mas esses mecanismos aí vão impedir que o trabalho seja feito a um espaçamento inferior a 40 centímetros. Elas também vão semear sementes miúdas, né? Quando a gente pensar assim, não, as plantadeiras, as semeadoras, adubadoras de precisão vão fazer um trabalho semeando somente sementes graúdas? Não, elas podem semear sementes miúdas, como de sorgo, por exemplo, desde que seja distanciada em média ou mais 4 centímetros entre elas no sulco ou na linha de semeadura. As semeadoras adubadoras de precisão, elas podem ser do tipo tratorizadas. Quanto à forma do acoplamento, elas podem ser montadas ao sistema hidráulico de 3 pontos, aquele sistema que eu falei para vocês, primeiro, segundo e terceiro ponto do sistema de engate. E essas montadas ao sistema hidráulico de 3 pontos do trator, elas são mais recomendadas para pequenas propriedades. E esse assunto eu até coloquei no fórum da semana 3, embora a gente não tivesse ainda discutido, mas eu já coloquei para que vocês buscassem fazer uma leitura do material, né? E já viesse com isso, né, com isso pronto aqui para essa aula. Também tem as de arrasto, né? Que são aquelas acopladas na barra de tração do trator, acoplada apenas a um ponto aí do trator. Tem também a de arrasto, mas em tandem, onde pode se acoplar 2 ou mais máquinas semeadoras. As semeadoras adubadoras ainda podem ser classificadas quanto à fonte de tração. Então, a de tração animal, que eu falei para vocês, é utilizada mais para a agricultura familiar. E também a manual, que é a matraca, mas tem o reservatório tanto para o fertilizante quanto para a semente. Aqui também vocês estão vendo que tem os 2 reservatórios. Então, ela faz esse trabalho aqui no sistema, plantio direto também, mas a tração dela aí é animal. Ainda, né, tem aí a tracionada por meio do microtrator, que é esse exemplo aqui primeiro. E tem essa tratorizada aqui, que é pelo trator mesmo, né? O trator aqui de 4 rodas. Outros pontos importantes que nós temos que observar nas semeadoras adubadoras de precisão. Quanto ao sistema de distribuição das sementes, elas podem fazer uma distribuição de forma mecânica, né? Ou com discos alveolados. E essas semeadoras adubadoras que fazem esse tipo aqui de distribuição de sementes, elas têm uma maior rusticidade, é de manutenção fácil e barata, tem uma demanda menor de potência do trator, né? Não tem turbina, tem um sistema dosador mecânico por gravidade, tem esses discos aqui, né? Onde as sementes vão ficar alojadas, essas sementes vão ficar sobre esse anel, que desempenha a função de mantê-las aí nesses furinhos até o momento da queda no tubo condutor, o tubo que vai conduzir essa semente até o chão, até o solo. Essa semeadora adubadora, ela tem um menor preço de aquisição, por conter de uma certa forma menor tecnologia, né? Sendo assim a sua depreciação menor. As semeadoras adubadoras de precisão ainda podem, classificadas ainda, né, quanto ao sistema de distribuição da semente, podem fazer essa distribuição aí de forma pneumática com o sistema a vácuo parcial, com alto rendimento operacional para as áreas mais extensas e a velocidade de trabalho em média maior, né, 40% maior. A semente não entra nos furos dos discos, elas apenas ficam aderidas nesses discos através do vácuo gerado. Então, vai ser gerado um vácuo que vai sugar essas sementes, elas vão ficar acopladas nos furinhos aqui e depois conduzidas ao tubo condutor que vai levá-las lá ao solo.
Quanto à forma de depósito das sementes, né, elas podem ser classificadas aqui como, por exemplo, montado, né, o depósito aí semelhante a um balde, diretamente sobre cada unidade de semeadura. Aqui, por exemplo, cada unidade de semeadura tem um depósito. Pode possuir mais um ou mais depósitos centrais e as sementes serem transportadas a cada linha em uma unidade de distribuição de menor dimensão, né? As pipoqueiras, as ditas pipoqueiras. Alguns aspectos ainda relacionados às semeadoras adubadoras de precisão. Aqui diz respeito aos discos para corte da palha. Eu falei para vocês que essa habilidade da semeadora adubadora de precisão em fazer esse trabalho numa área com uma cobertura morta deve-se a esses discos que ela tem com essa capacidade de cortar essa palha e abrir o sulco ali para colocar a semente. E ela vai cortar essa palha e de forma que não ultrapasse 6 centímetros de profundidade. Então, a profundidade de trabalho aí dos discos, cortando a palha, abrindo o sulco, vai ser aí de até 6 centímetros. Os discos mais utilizados aqui são os discos lisos, de diâmetro entre 15 a 20 polegadas, mas existem também os discos estriados e os discos corrugados. O maior diâmetro do disco precisa de maior força, né, para fazer com que esse disco penetre no solo. Mas um maior diâmetro configura aí uma maior área de contato. Esses discos eles vão passar sobre a vegetação e apresentam menos problemas de embuchamento nesses discos lisos, por isso eles são os mais utilizados. E uma forma de evitar esse embuchamento aí é promovendo o desalinhamento desses discos de corte, fazendo com que eles trabalhem em zigue-zague. Outra característica importante aí dessas semeadoras adubadoras de precisão é essa capacidade que elas têm de trabalhar com esse espaçamento padrão delimitado para as culturas. Então, elas vão trabalhar no espaçamento em que elas forem reguladas para trabalhar. Então, o normal aqui, por exemplo, 10 centímetros, né, o espaçamento entre as sementes. E com esse espaçamento aí, ela pode fazer uma distribuição de 3 a 25 sementes por metro linear. Se esse espaçamento for menor que 5 centímetros, vai configurar duplas, né? Vai configurar aí uma semeadura dupla. Agora, se esse espaçamento é maior que 15 centímetros, aí já vai ser considerada falha aí na distribuição das sementes. Então, o ideal é que essa semeadora adubadora faça o trabalho dela da forma que ela foi regulada para fazer. Se for para trabalhar em 10 centímetros, o ideal é que ela trabalhe aí em 10 centímetros, né? O ideal é que essa semente seja colocada exatamente a 10 centímetros de distância uma da outra. Nós temos ainda aí características importantes, né? O fertilizante a ser utilizado aí nessa semeadora adubadora é um fertilizante sólido, granulado. E esse fertilizante, nessa condição, né, de sólido e granulado, ele é higroscópico. Então, ele vai absorver umidade e vai formar pedra, ele vai empelotar. Então, os dosadores dessa semeadora adubadora são robustos, porque eles vão fazer um trabalho de também fragmentar aí as pedras, né, que forem formadas com esse fertilizante. Outra característica importante aí das semeaduras adubadoras de precisão diz respeito ao acabamento de semeadura. Então, essa semeadura adubadora ela tem rompedores de solo, que são componentes de acabamento de semeadura. São aqueles componentes que, após abrir o sulco, vai ter eles para fazer ali o fechamento do sulco e a compactação do sulco, né? E a disposição das sementes aí vai ocorrer no interior dos discos duplos, né? Então, o disco duplo, a semente vai cair aí no meio desse disco. Essa semeadora adubadora, ela vai trabalhar numa profundidade que ela for regulada para trabalhar. E é ideal assim, que a distância entre as sementes seja uma distância uniforme. E depois de colocadas essas sementes, elas vão ser recobertas, né, com solo e com palha aí sobre o sulco. Então, os componentes aí que fazem esse papel de compactação do solo, de cobertura e compactação do solo, eles vão fazer esse trabalho aí de cobrir com solo e colocar a palhada
né, por cima desse suco. Essa compactação é importante porque essas sementes precisam ter um contato íntimo aí com as partículas do solo. Eu falei para vocês muito isso na aula passada, para que ocorra ali a absorção de água e essa semente emerja, evitando também bolsões de ar, né? E evitando com que sejam formadas crostas aí e selamento na superfície do solo. Sobre os compactadores do solo, esses compactadores eles vão fazer o trabalho aí de aterramento desse solo, compactação do solo sobre as sementes. Foi o que eu falei para vocês. Vão ter aqueles rompedores do solo que vão cortar a palha e abrir o sulco. Depois de colocada a semente, os compactadores vão colocar a terra, devolver palhada e fazer aí um aterramento dessa semente, né? Uma compactação ali para que essa semente entre em contato íntimo aí com o solo. Então vai haver aí, eles vão fazer esse trabalho de pressão do solo sobre as sementes, né? E essa pressão deve ser lateral às sementes. Então vai fazer essa pressão lateral, chegando aí esse solo sobre a semente, fechando o sulco. Então, essa semeadora adubadora de precisão, né, essas semeadoras adubadoras, melhor dizendo, né, seja de precisão, seja de fluxo contínuo, elas têm esse trabalho, né, de romper o solo somente aqui na localização aqui, onde que vai ser colocado a semente, somente nessa faixa de plantio aqui. E esse trabalho que elas fazem, cortando somente essa faixa, sem tirar essa palhada aqui do lugar, caracteriza um tipo de plantio denominado de plantio direto invisível, porque ela vai fazer esse trabalho, ela vai romper o solo, vai cortar a palhada, vai romper o solo, vai colocar a semente, mas a palhada aí vai ficar intacta. Então, ela vai fazer esse trabalho aí perfeito. Então, ela é estruturada, criada, produzida, regulada para fazer esse trabalho. Agora nós vamos ver um pouco aqui das semeadoras adubadoras de fluxo contínuo. Então, elas têm a habilidade aí de colocar grandes quantidades de semente no suco de semeadura. Falei para vocês que elas não vão observar aí o espaçamento, né, entre sementes. Então, elas vão colocar as sementes numa distância inferior a 4 centímetros, sem nenhuma precisão, né, sem nenhuma observação de padrão de espaço aí determinado para a cultura. Os dosadores, ela vai ter também, né, os dosadores e os componentes em contato com o solo, da mesma forma lá que a semeadora adubadora de precisão. E ela vai trabalhar no espaçamento menor de 15 a 20 centímetros entre linhas. Então, elas têm essa habilidade. E essas semeadoras adubadoras, elas vão fazer esse trabalho de semear sementes bem miúdas, né? De trigo, aveia, centeio, nabo, milheto e etc. Enquanto que a de precisão ia fazer, né? Faz lá a semeadura das sementes de milho, feijão, soja, sorgo também, né? Mas essas aqui vão semear sementes miúdas. Então, essas semeadoras adubadoras de fluxo contínuo, elas são tratorizadas e elas podem ser do tipo montadas, né, acoplada ao sistema de engate 3 pontos do trator, de arrasto acoplada à barra de tração ou de arrasto em tandem, quando uma é acoplada à outra. Então, nós temos aqui mais algumas características relacionadas às semeadoras de fluxo contínuo, como, por exemplo, relacionado ao depósito, o depósito distribuído transversalmente, né, e as sementes vão ao solo por gravidade. Pode ser também centralizado, né, e a semente vai ao solo aí por fluxo de ar. Tem alguns fatores aqui que afetam a semeadura, por exemplo, distribuição de sementes no sulco, espaçamento entre linhas, profundidade de semeadura. Falei para vocês na aula passada da importância de observar a profundidade de semeadura quando você está trabalhando com semente de monocotiledônia ou semente de dicotiledônia. A semente de uma dicotiledônia, por exemplo, ela vai ter que ultrapassar o solo e colocar os cotilédonos acima do solo, porque a germinação dela é uma germinação epígea, enquanto que no caso do milho, ele vai tolerar uma profundidade de semeadura maior, porque os cotilédonos não vão precisar ter esse trabalho todo de cortar o solo, né, e emergir acima do solo. O cotilédone, né, vai ficar abaixo do solo.
Então, finalizando aí nosso conteúdo, né, desse webinário 4, eu coloquei esse fórum aqui relacionado, né, a esse conteúdo que nós vimos hoje. Eu pedi aí para vocês colocarem para mim que tipo de semeadora adubadora foi utilizada aqui para fazer esse plantio de milho aqui, por exemplo. E baseado em que você chegou na sua resposta. Né? Então, sobre essa parte de caracterização da semeadora adubadora, que nós tínhamos para falar é isso. Então, o que eu quero frisar aqui para vocês? No sistema plantio direto, falei para vocês lá no início, as semeadoras adubadoras de precisão, seja de fluxo contínuo ou semeadora adubadora de precisão ou de fluxo contínuo, e se aparecer planta daninha, planta espontânea, vai ser utilizado o pulverizador. Para a colheita, o que vocês recomendariam aqui? Necessário, né? O maquinário necessário para isso aqui. A colheitadeira, né? Ou a colhedora de cereais. Então, para o sistema plantio direto, basicamente, o que vai precisar? Semeadora adubadora de precisão de fluxo contínuo, pulverizador para fazer o controle aí de uma planta espontânea que surge aí na sua área de cultivo e a colhedora no final. Então, depois de consolidar, depois de formada a palhada, a quantidade de maquinário que vai ser utilizada é isso aí. Aí vocês estão vendo que é uma quantidade bem menor em relação ao sistema convencional. Então, esses foram os pontos principais aí da nossa disciplina, né? Que eu queria que chegasse nesse ponto de vocês terem condições de fazer essa comparação entre o sistema convencional e o sistema de plantio direto. Entre as suas inúmeras vantagens, né, em relação ao sistema convencional, mas conforme eu falei, é um sistema que requer técnica, planejamento e investimento, para você tenha em si ali, né, o seu sistema de cultivo no sistema plantio direto consolidado. E é isso. Aí eu quero que vocês coloquem aí agora as dúvidas, os questionamentos, para que nós possamos dialogar e saná-los.